A Criação. Um conto de S. Barreto. A milhares de quilômetros da superfície terrestre, numa manhã solar em meio a esparsas nuvens, demasiadamente alvas, uma gigantesca e infinita fila indiana se formava no céu, para bem além da exosfera. De tão extensa, chegava-se até a perdê-la de vista. Um imenso exército de seres amorfos se preparava, ansiosamente, para habitar o extraordinário planeta azul, pela primeira vez. Em sentido contrário, da Terra para o céu, outra enorme fileira se constituía. Só que dessa vez, formada por pessoas que já haviam esticado as canelas, ou seja, encerrado seus ciclos como habitantes terrenos. A bem da verdade, era a hora de prestar contas. Iriam constatar se seus nomes se encontravam ou não no livro da vida. Notadamente, estariam no referido livro aqueles que haviam aceitado, com sinceridade, a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Caso houvesse alguém que não tivesse aceitado ou ficado indeciso, não restava a estes, se não carimbar seus passaportes com o brasão eternal do inferno. O trânsito de chegada e saída dessas coisas com as pessoas era tão intenso e caótico, que os anjos das guardas transformaram-se em anjos-guardas, só para organizar o fluxo de circulação desses adoráveis transeuntes. Pois bem, essas criaturas, outrora citadas, possuíam aparências tão inexpressivas, que chegavam a assustar. Eram como coisas. Não passavam de um reles punhado de argilas opacas sem formas, sem olhos, sem sentidos, sem sentimentos, sem razão, enfim, sem absolutamente nada. A única habilidade que lhes foram admitidas era a de se arrastar e responder às perguntas que lhes eram formuladas, não pela fala, mas sim por um estranho ruído, que só os arcanjos entrevistadores do Criador, que repassavam as perguntas, eram capazes de decifrar. Essas perguntas eram selecionadas por um grande supercomputador, devidamente programado com o intento de tomar ciência de quais características tais coisas gostariam de assumir enquanto de suas estadias na Terra. Faz-se necessário ressaltar que tais indagações eram dirigidas levando em consideração quem já habitava nela, bem como também as escolhas dos primeiros entrevistados. Essa seleção era imprescindível, pois favorecia com o povoamento de uma terra diversificada com espécies e cadeia alimentar variadas, favorecendo, por conseguinte, uma sociedade e natureza mais equilibrada e cheia de atrativos. A ideia era preservar um mundo heterogêneo cheio de diversidades, para torná-lo mais cheio de graça para os que viverão nela. Na cabeça do Criador, não haveria sentido inventar um mundo com todos idênticos, como num regime comunista, pois se assim o fosse, não teria motivos plausíveis nenhum para tais coisas deixarem de serem coisas, já que tinham como particularidades principais serem iguais. Como dito, essa era uma das únicas expressões creditadas às macilentas criaturas, responder às perguntas, além também, se fosse o caso, de justificá-las, a critério ou não do arcanjo entrevistador. No andar superior à seleção, o soberano Criador monitorava tudo de seu confortável trono, com vistas a fiscalizar e intervir, caso lhe fosse conveniente, no sistema de criação dos seres, que iriam retirar-se de seu reino, para residirem na sua outra criação, a Terra. Enfim, passa-se mais um dia comum de rotina na seleção, quando eis que se apresenta mais um desses seres. O supercomputador é rápido. Percebendo que a nova coisa já havia se posicionado para responder às perguntas, gira seu grande arquivo e elenca as perguntas específicas para aquele ser. A essa altura, aqueles infelizes chamados Adão e Eva já haviam cometido o maior dos erros da humanidade, portanto, não haveria mais perfeição na superfície da Terra. Um arcanjo de óculos, com ar de intelectual e um moderno tablet nas mãos, repassa, primeiramente, as instruções à criatura entrevistada. Muito bem, criatura número 11.945.368, você está aqui porque o nosso magnífico Senhor Criador permitiu que você habitasse a Terra. O sistema selecionou as seguintes perguntas para você. Responda somente o necessário, dentro das alternativas propostas, nada mais que isso. Entendeu? Sim, respondeu a coisa secamente. Pois bem, qual reino pretendes fazer parte lá na Terra? Animal, vegetal ou mineral? Animal. Por quê? Retruca o arcanjo entrevistador. Porque acredito que, sendo animal, teria mais chances de pôr em prática meu desígnio na Terra. Ademais, não sei se conseguiria viver como um vegetal transformando raios solares em fotossíntese. Acho tal processo muito complicado. Também não me imaginaria, na condição de nível trófico primário, com a tamanha responsabilidade de produzir alimentos como os grãos, cereais, legumes e frutas para os outros seres. Isso sem falar na complexa transformação do complexo dióxido de carbono em oxigênio. Enfim, caro arcanjo,
Acho tudo isso uma grande responsabilidade, ainda mais nesse século XXI, onde as florestas são devastadas e o assunto meio ambiente é a bola da vez. Não sei se teria capacidade suficiente para tão nobre função. É isso. E o reino mineral, o que há de errado com ele? Porque não quer fazer parte do reino mineral, provoca o arcanjo. Apesar de todos serem importantes, ainda assim, acredito que o reino mineral, talvez, seja o mais valioso. Quem sou eu para me revestir com tamanho encargo? E como suportaria passar milhões de anos imponente e imóvel resistindo ao tempo como um imortal, apesar das intempéries dos vendavais, helioses e tempestades? Imagine eu sendo ouro, diamante, níquel, cobre, alumínio ou petróleo. Me acho tão insignificante, seu arcanjo, que não me sentiria bem se levado ao posto de elementos com tamanha nobreza, tão valorizados, que valem milhões e que facilitam a vida de todo mundo. Isso sem mencionar as produções de medicamentos. Quanta responsabilidade eu teria! Enfim, ser um mineral seria um enorme fardo que uma reles criatura como eu jamais poderia suportar. Tenho de admitir que suas respostas foram bem fundamentadas. Irás à Terra como animal então, tréplica o arcanjo entrevistador, logo iniciando a próxima indagação. Pois bem, primeira pergunta respondida, já tem em mãos a segunda pergunta da máquina. Estás preparado? Sim. Já que preferiu habitar a Terra como animal, pretende ser um animal racional ou irracional? Racional, justifique sua resposta. Bom, o senhor arcanjo bem sabe que, como animal racional, eu teria muito mais a contribuir no planeta, inclusive no sentido de elaborar projetos que facilitariam a vida dos irracionais tão subalternizados por estes outros. É mesmo, mas por quê? Retruca o arcanjo assustado, logo tentando relevar as vantagens da outra alternativa não escolhida pela tal criatura com essa decisão de ser racional, jamais serás um pássaro, e, por conseguinte, nunca poderás voar. Tentando exaltar algumas benesses de ser irracional, reforça o arcanjo entrevistador. Olha a criatura, diz o arcanjo em tom baixo e com as mãos próximas à boca. Tenho de lhe confessar que de vez em quando, dou umas escapadas voando lá para baixo na terra, sem que o Criador Pai saiba. Você não imagina o que é sentir o frescor gélido da brisa em seu rosto. Planar por sobre cânions, mares, florestas, vulcões e geleiras. Posar no topo da montanha do Himalaia e ficar a descansar com o mundo todo aos seus pés. Ai, ai! Suspiro só em lembrar. E peixe? Não poderás nadar como um tubarão nas profundezas mornas do oceano, bem como também não poderás se alimentar como um felino, diante da fartura de presas, encontradas com abundância nas savanas africanas ou na floresta amazônica brasileira. Sei disso tudo, senhor arcanjo. Imagino que deva ser muito bom voar, nadar ou se fartar com caças de carnes saborosas como a de um javali ou de uma zebra, mas ainda assim, prefiro ir como ser racional, para melhor pôr em prática meus intentos. Certo então. Muito bem, senhora criatura número 11.945.368 graus, você é irredutível mesmo, hein? Vamos para a terceira pergunta então. Quer ser macho ou fêmea? Digo, homem ou mulher? Já que deseja ser um animal racional, ou seja, humano. Macho, quero dizer, homem. Justifique-se. Olha que a maioria prefere ser mulher. Pois é, senhor arcanjo, inclusive eu acho muitos corajosos os que escolheram ser mulher. Na verdade, admito, não teria capacidade de ser mulher nesse mundo demasiadamente machista, patriarcal e opressor. E outra, permita-me revelar um segredo. Sendo homem, eu teria a oportunidade ímpar de apreciar a beleza de uma mulher, sentir seu cheiro, adormecer em seus afagos, abraçá-la além, lógico, possuí-la em seu estado natural. Ademais, não teria a capacidade de suportar a dor do parto, realizar múltiplas tarefas, cuidar das crianças. Na verdade, senhor entrevistador, é que sou medroso e fraco demais para ser mulher. Admito. Ser mulher é a mais árdua das missões que o mundo possa oferecer. Nisso eu concordo com você. Apesar de eu não ter sexo, a mulher é sem dúvidas a criação mais perfeita do nosso soberano Criador. Sua verdadeira obra-prima. O resto é mero complemento, diz o arcanjo. Pois bem, tenho aqui em meu tablet as seguintes características que você escolheu livremente. Fará parte do reino animal, serás racional e homem. Confirma essas respostas? Sim, confirmo. É isso mesmo. Entretanto, ainda não acabou. Temos mais algumas perguntas e logo, nascerás na terra. A bolsa da sua mãe já estourou lá embaixo.
Ela agora está nesse momento, num carro em direção à maternidade, prestes a dar luz a você. Vamos ver agora qual pergunta a máquina selecionou para você. Vejamos então. Ela trata da sua etnia. Qual sua raça pretende ter na Terra? Branco, nipônico, indígena, moreno ou negro? Branco. Fundamente sua escolha. Não vai me dizer que és racista? Não. Muito pelo contrário, nessa hora a coisa fica desconcertada, não sabe o que responder, demora um pouco, é quando encontra uma saída em sua mente. Quero ser branco, senhor entrevistador, pelo simples fato de que na minha juventude irei fazer algumas tatuagens. É isso. Existe pele melhor para realçar uma tatuagem, senhor arcanjo? Acho que não. Não me tenha como racista, senhor arcanjo. Em minha opinião, as raças indígenas, africanas e orientais são as mais lindas desse planeta. O arcanjo não se contém ao ouvir o teor da resposta e ri, dizendo: Meu pai, essa foi a resposta mais estapafúrdia que já escutei em toda a minha carreira de entrevistador. Querer ser branco para poder fazer tatuagens. Como pode? Essa foi demais. Mas tudo bem, a máquina lhe deu essa opção. Quem sou eu para objetar? Serás branco então. Já nos encaminhamos às perguntas finais. Só restam mais duas nos meus cálculos. Vamos à penúltima, então. Muito bem, a profissão que queres ter. A qual trabalho queres dedicar sua vida toda? Eis as opções. Vejam só, foi selecionado para você, dentre essas, médico, engenheiro, advogado, professor, juiz, padeiro, pintor, jornalista, a profissão de chefe de Estado. Como você é sortudo, em coisa número 11.945.368? Estou em dúvida com relação às profissões de professor e chefe de Estado. Acho ambas muito importantes. Mas você terá de escolher uma. Chefe de Estado. Pronto. Vindo de você, já até suspeitava essa resposta. De fato, ser chefe de Estado parece ser bem tentador, meu caro. Mas você, por algum acaso, imagina o tamanho da responsabilidade de um cargo como esse. Ainda mais num século cheio de tensões de guerras, crises econômicas, epidemias, terrorismo, escassez de água e alimentos? Sem falar que serás alvo permanente de conspirações. Muitos lhe bajularão, mas muitas outras forças somarão esforços para arquitetar a sua derrocada, dia e noite, até o dia que serás deposto, finalmente, do poder, por bem ou por mal. Sim, senhor arcanjo, tenho total ciência dos riscos inerentes ao cargo. Mesmo assim, ainda almejo ser chefe de Estado. Meu intuito é poder ajudar as pessoas, diminuir com a corrupção, combater a fome e promover um mundo menos desigual. Além desses, meu maior objetivo será formar uma Liga Mundial com vistas a selar a paz em toda a extensão do Oriente Médio. Sei, responde o arcanjo já meio escabriado, com aquele ser que parecia ter uma resposta na ponta-língua para praticamente tudo, além também de ter a particularidade de somente escolher as alternativas aparentemente mais vantajosas. Vamos, então, finalmente a última pergunta. Dentro de instantes, estarás na Terra como um chefe de Estado, do sexo masculino e da raça branca. Pois bem, segundo seleção da nossa máquina, qual a nação que queres morar? Brasil, Rússia, Austrália, Afeganistão, Guiné-Bissau, Índia, Estados Unidos, China, Alemanha? A coisa, já ansiosa, para estrear na Terra respondeu a pergunta, sem titubear. Estados Unidos. Quero residir nos Estados Unidos da América. Antes mesmo de o arcanjo entrevistador esboçar qualquer tipo de comentário, ouviu-se uma voz forte e estrondosa advindo do andar de cima. Assim que a coisa havia terminado de pronunciar o A, a última letra da palavra Estados Unidos, um sinal de alerta vermelho acendeu no trono do Criador. De longe, se escutou um estrondoso vozear em forma de trovão, que abalou todo o universo. O céu entenebreceu como se fosse noite. Cometas cruzaram o espaço sideral, tempestades, furacões e tsunamis assolaram os quatro cantos mundo. Os sistemas de comunicação, na Terra, já prenunciavam seu fim, com a chegada do apocalipse. Vociferou a forte voz: parem já com essa seleção, imediatamente! Bradou o Criador em tom bélico. Todo o céu parou. O tempo fechou. Os arcanjos e anjos caíram com os rostos no chão. A coisa entrevistada, que até então era incolor, fica amarela de apreensão. O soberano Criador, então, convoca 2 de seus melhores querubins de sua guarda pessoal,
ordenando-os: amarrem essa coisa imediatamente e tragam-na, coercitivamente, até a minha presença para julgamento. Convoquem, também, todos os anjos entrevistadores para assistirem à audiência. Feito isso, todos devidamente perfilados diante do trono do Criador Pai, voltam as suas atenções, a ré, a coisa número 11.945.368. Antes disso, ela havia sido orientada por um anjo querubim. Você foi intimada para prestar sua defesa na presença do soberano. Não ouse olhar para o esplendor de seu rosto, respondendo somente o que ele lhe perguntar. Sua acusação: querer ser Deus. Será nomeado um advogado dativo para lhe defender. Assim, começa a audiência de julgamento. O Criador fala. Muito bem, coisa número 11.945.368, estava descansando em meu trono, quando tomei ciência da sua última resposta de qual nação gostaria de nascer na terra. Ademais, pelo que consta aqui em seu relatório, as características por você escolhidas foram as seguintes: reino animal, racional, sexo masculino, branco, chefe de Estado e residir nos Estados Unidos. Foram essas as suas escolhas? Sim, Senhor Criador. Foram as respostas que dei mediante as perguntas das quais a máquina selecionou para mim, soberano. E tens algo a mais a dizer com relação a isso? Reforça o Criador. Questão de ordem, soberano, intervém o advogado. O Criador, longânime, permite sua fala. Excelentíssimo Criador, meu cliente só escolheu, em seu juízo, as melhores opções das perguntas que foram selecionadas para ele somente só. Quem não almeja ser e ter sempre o melhor? Isso é perfeitamente legítimo. Vossa Excelência não acha? O Criador então retruca: ora, mas vejam só. Já temos uma confissão. Segundo suas respostas, dona Coisa, mais a contestação de seu advogado, quer dizer então que você estava querendo ser o melhor? Melhor a ponto de querer ser eu na terra? De certo sim, senhor defensor. Qualquer um pode querer ser e ter sempre o melhor, mas perfeito, jamais. Quem ousa ser mais perfeito que eu? E me parece que era isso que seu cliente estava querendo ser. No topo da pirâmide do universo só há lugar para um, e esse um, sou eu, por toda a eternidade. Como pode uma criatura querer se voltar contra seu Criador? Não lembram vocês que o orgulho, a soberba e a ambição desmesurada pelo poder já aniquilou muitos seres que eu permiti que viessem à vida? Judas Iscariotes, Herodes, Nero, Gengis Khan, Hitler, Stalin, Napoleão, Saddam. Peguem, agora, vocês dois a minha palavra. Leiam para mim em alto e bom som para todos ouvirem, do versículo 12 ao 17 do capítulo 28 do livro de Ezequiel. Agora, ordenou o Criador já esbravejando. Trêmulos, e com a Bíblia nas mãos, leem os versículos a Coisa e seu advogado, obedecendo ao justo juiz, o Criador. Tu eras o cúmulo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estavas no Éden, o jardim de Deus. Adornava-te toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a turquesa e esmeraldas e ouro. O molde dos teus tambores e tubas foi preparado para ti no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que cobre, eu estabeleci-te, tu estavas na montanha santa de Deus, tu caminhavas livremente no meio de pedras ardentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que a iniquidade te abraçou. Devido ao exagero dos teus atos, ficaste cheio de violência dentro de ti e pecaste. Portanto expulsei-te da montanha de Deus como coisa profana, e eu destruí-te ao querubim cobridor. Do meio das pedras ardentes o teu coração mostrava-se altivo devido à tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria a favor do teu esplendor e eu lancei-te ao chão. Depois de lido o versículo, o Criador emenda deixa. Perceberam o que tive de fazer com aquele maldito, o primeiro, que um dia ousou desafiar minha soberania. Tivera tudo, mas pela inveja, botou tudo a perder. E sabes de mais uma coisa, número 11.945.368? Pode-se desfazer desse seu disfarce ridículo. Desde que entrou naquela fila, já sabia quem era você, o anticristo. Seu ser desprezível, como ousa invadir meu reino, engabelar meus anjos e burlar as minhas criações, feitos à minha imagem e semelhança? Pagarás alto preço por isso. Pois bem, anticristozinho, vou proferir a sentença que mereces. Serás tudo o que escolheu, com exceção da última opção, que era a de morar nos Estados Unidos. Como querias, serás homem, branco e presidente, mas viverás no Brasil. Esta é sua sentença. No Brasil?
Não. Eu suplico, se desespera o anticristo, jogando-se aos pés do Criador, me mande de volta para o inferno, mas não me mande para aquele lugar. Eu imploro. Lá, só quem próspera são os bandidos. Quem estuda e trabalha, honestamente, passa fome. Como poderei viver num lugar desses? Por favor, soberano, afasta de mim esse cálice, implora o anticristo travestido de coisa. Mas por que todo esse medo? Não és tu mais teu compadre Lúcifer que incentiva naquele lugar tudo que abomino: carnaval, idolatrias, vícios, corrupção, homicídios, desigualdade, incredulidade, roubos e destruição das famílias? Pois em verdade te digo, tudo isso terás em demasia lá. Prove agora do seu próprio veneno sua víbora desencarnada. Carregue sua cruz, seu infeliz, e suma, para sempre, da minha frente e do meu sagrado reino celestial. Depois de ouvida a sentença sem chance de recurso, o Criador dá-lhe um chute no traseiro e manda-lhe em direção ao Brasil. Era só o que me faltava. Esse diabo não se emenda mesmo. Aqui a criatura não se voltará contra mim, o Criador. Quantas vezes vou ter de provar para ele e para essas criaturas que só eu, o El Shaddai, sou digno de toda a honra e de toda a glória. Perfeito, criatura, só eu. Que aprenda a lição. E quanto a vocês, meus comandados, não perceberam que essa coisa era o anticristo, aquele que tentará tomar o lugar de meu filho Jesus Cristo, o verdadeiro príncipe da paz, anunciando a falsa paz em Israel? Redobrem suas atenções, anjos e arcanjos entrevistadores. Não vou permitir mais nenhuma dessas falhas, ou farão companhia a esse verme lá no Brasil. Esqueceram vocês de nossa batalha comandada por Miguel? Deixa-me refrescar a memória de vocês. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7, 9. Graças a Jeová Deus, a vinda do tal anticristo foi sabotada para este século, sabendo-se lá qual tempo tal demônio voltaria a triunfar. Pois ele virá, como prevê o próprio Criador. Filhinhos, está é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que está é a última hora. 1 João 2 horas e 18. Enfim, segue a criatura com destino a cumprir sua pena nascendo no Brasil. Como o Criador permitiu, foi a terra com todas as características por ele escolhidas, com exceção da última, que era morar nos Estados Unidos. Fernando Cavalcante, seu nome civil, engendra toda a sua saga para alçar ao poder máximo da nação brasileira. Chega o esperado dia. No púlpito do Palácio do Planalto, recebe a faixa presidencial das mãos de seu antecessor, em meio a uma grande e entusiasmada multidão. Depois de um ano, seu conturbado governo, na qual só ele e os seus enricavam, é deposto por um golpe, perdendo tudo: o poder, a honra, a riqueza e prestígio. No outro dia, como vindita, ameaça ir à televisão contar todos os segredos ocultos que sabia dos membros do Poder Legislativo, Congresso Nacional, do Poder Judiciário, tribunais superiores, da mídia e do empresariado. Não deu outra. No dia posterior à ameaça, for achado por sua camareira, no banheiro, de pijamas e com 5 tiros a queima-roupa, dentre eles, 2 na cabeça, 1 no peito e 2 nas costas. Para a imprensa, o ex-presidente em depressão e alcoolizado havia dado cabo à própria vida, aos 52 anos de idade. A família contesta, mas para a perícia oficial, para o delegado, para o promotor, para o juiz, para o desembargador e para o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, sed lex dura lex, suicídio não é crime. No outro dia, Fernando chega à triagem no céu, todo perfurado de balas. Se posta como o último da fila, com vistas a saber se seu nome constava ou não no livro da vida. Incrédulo, sua única orientação espiritual, na vida, fora o poder, a fama e a riqueza. Só tinha a religião como meio para obter voto. Jamais seu nome, tão notório na terra entre os homens, estaria escrito no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Último grau de sua pena: ter sua alma lançada ao calabouço abissal do inferno para todo sempre. Quem tudo quer. Fim do conto.